dividend yield anualizado de 15,7% e continuidade no aumento do resultado recorrente. Agora a gente vai falar do relatório de janeiro do RBHY, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Guilherme Heingantz, que é gestor aqui do fundo, dos nossos fundos de CRI, inclusive aqui do RBHY. Gui, vamos começar falando sobre o resultado de janeiro? A gente teve aqui, quando a gente olha a DRE na página 11, a gente consegue ver um resultado recorrente maior, em contrapartida a gente teve uma despesa maior especificamente em janeiro. Explica um pouco. Vamos lá. Bom, acho que antes de ir para a página 11 eu iria para 10. Né? Primeiro que aqui tem um gráfico de composição de receitas e despesas. E ali vocês conseguem ver muito transparente e claro o que de fato foi despesa recorrente por cota, despesa, receita não recorrente, caixa, quanto que rendeu. E acho que antes de falar do mês de janeiro, eu acho interessante a gente pegar todo esse histórico do ano, né, dessa janela de 12 meses, que é no caso aqui que está no relatório. Quando a gente pega essa janela de 12 meses, quando a gente olha principalmente para o recorrente, a gente entende que sim é algo flat, né? E a partir do momento que a gente torna uma receita recorrente, que a gente consiga distribuir sempre mais do que a nossa distribuição, a partir do momento que a gente se sente confortável com essa receita recorrente, a gente acaba ponderando e começando de fato um ciclo de distribuição de vendas melhor do que a gente vem fazendo. Então, quando a gente pega esse passado de 12 meses, a gente consegue ver que estabilizou, de fato, essa receita recorrente em um patamar alto. Então, desde março do ano passado, março, abril do ano passado, a gente vem com um resultado bastante interessante. O que nos mostra, basicamente, principalmente, um motivo que estamos controlando todos os nossos ativos dentro do fundo e mitigando a inadimplência. A partir do momento que você tem uma inadimplência que impacte o resultado do fundo, você naturalmente vai ver esse resultado diminuindo, né? Então, se for alguma inadimplência, não só aqui, mas como em todos os fundos de crédito imobiliário, quando você pega esse resultado recorrente e ele acaba em um único mês reduzindo abruptamente, ou vindo aos poucos reduzindo, de fato você está aumentando o número de waivers que você dá nas operações para não pagamento do serviço da dívida, ou de fato você está tendo inadimplência ali nos ativos. Então, o que a gente consegue entender por esse gráfico na página 10 é que a gente tem vindo num juro altíssimo, né? Então hoje a gente está com a Selic a 15%, a gente está vendo um cenário de crédito conturbado, um aumento expressivo nas recuperações judiciais, então empresas se blindando dos credores e seguindo a linha de uma recuperação judicial ou extrajudicial para não pagamento das suas dívidas, o que para fundos high yields, isso acaba sendo natural, as operações de CRI, as operações de crédito, entrar junto nessa leva dessas recuperações, o que pelo nosso relacionamento junto com as companhias, isso tende a mitigar no nosso lado e acaba tornando mais recorrente, mesmo em cenário de juro alto, empresas que a gente tem no nosso portfólio, empresas que nesse momento estão apertadas com caixa, então a gente tenta entender, a gente faz visita, a gente eventualmente dá uma carência de principal para diminuir a prestação e dar um fôlego nesse juro mais elevado. Então resolver esse problema de curto prazo para não impactar o nosso resultado do fundo. Então, nesse último ano, que foi um ano de juro alto e diversos desafios no cenário de crédito, a gente julga que a gente fez um excelente trabalho de gestão para controlar todos os nossos devedores aqui no nosso portfólio. Acho que esse gráfico da página 10 é o reflexo disso que eu estou falando. Então, e é o reflexo um pouco da nossa cabeça de perpetuidade e linearidade. Então, a gente só vai, de fato, começar a aumentar a nossa distribuição quando a gente tiver 100% condizente que esse aumento é perene, né? Porque
porque eu não quero distribuir mais em um mês e no mês que vem voltar para o mesmo nível que a gente vinha distribuindo. Então a nossa perpetuidade, linearidade e conservadorismo no final do dia, que acho que é até bom para quem nos está ouvindo aqui, esse conservadorismo da casa, é de fato para ter essa previsibilidade para os nossos cotistas. Então a nossa expectativa sim para esse semestre, depois a gente vai falar do guidance, é se de fato a gente consegue melhorar a nossa distribuição, mas iremos tomar essa iniciativa a partir do momento que a gente tiver 100% certo que isso será perene, né? Que isso não vai ser algo momentâneo. E acho que focando no último mês, a gente consegue ver que o resultado caixa, né? Quando a gente olha toda a DRE do fundo e vê lá o bottom line, a gente vê que o resultado caixa acabou sendo pior. E pior porque todo mês de janeiro e todo mês de agosto a gente tem o pagamento da performance do fundo. Como aqui o benchmark é inflação mais o yield do AB5, e esse fundo sempre entregou performance, então desde o início a gente foi batendo essas performances semestre contra semestre. Acho que poucos semestres que a gente não entregou performance. Esse último semestre foi a mesma coisa, então o fundo gerou performance para pagamento, consequentemente o pagamento tem que sair na DRE e a gente tem a linha de despesa de performance, taxa de performance, que a gente vê que a gente tem o valor ali da taxa de performance, e isso corroborou por uma diminuição no resultado caixa. Mas quando a gente volta esse valor da performance para o resultado, vocês vão perceber que a gente tem um resultado flat também gerado no caixa do fundo. Então, por motivos da performance esse primeiro semestre, aconteceu que a gente teve no resultado caixa um valor menor, porém a reserva de lucros que a gente tinha no fundo, a gente usufruiu uma parte delas para manter a nossa distribuição. Então, com a perpetuidade do nosso resultado mantendo ou melhorando, a gente acredita sim que ainda dentro desse primeiro semestre a gente de fato consiga melhorar a nossa distribuição e fazer um primeiro semestre de 26 melhor do que um segundo semestre de 25. Acho que só para pontuar, a reserva ela serve mesmo como esse colchão, né, para absorver eventualmente meses em que o resultado oscile e a gente, como gosta dessa linearização, tem ali um colchão para que o cotista não sinta isso no bolso dele. E também acho que vale mencionar que, você comentou da taxa de performance, no final do dia é o que o fundo está entregando para o cotista. Né? A taxa de performance acaba sendo um alinhamento de interesse porque a gente quer dar uma performance maior do que o benchmark, superar o benchmark, né? Que é o nosso referencial de performance positiva. Exatamente. Ou seja, a gente só recebe performance quando a gente bate o benchmark, a gente precisa ir melhor do que ele. Então, quando a gente olha na página 10 também, essa primeira gráfico de performance histórica, a gente vê que tanto o mercado está muito parecido com o CDI no período, mas quando a gente pega a patrimonial mais a nossa distribuição, a gente está muito acima do CDI, assim como muito acima do IFIX. Então, são cenários muito positivos aqui para um fundo que, naturalmente, é um fundo high yield, então é natural que ele acabe distribuindo mais do que essas métricas de CDI e o IFIX. Perfeito. Vamos então só concluir falando um pouco do guidance. Você já comentou um pouquinho, mas acho que vale entender um pouco mais do detalhe. A gente tem as bandas de R$1 e R$1,20, são, né, as bandas mais conservadoras e mais otimista. Hoje a gente está na casa do 1,05. Qual que é a perspectiva aqui? Bom, as bandas guidance a gente manteve igual do semestre passado, tá? Então, basicamente, a expectativa para esse semestre, projetando o fluxo de caixa do fundo, com todas as nossas operações de crédito, com tudo que ainda tende a entrar, porque isso é um assunto que a gente vai falar na sequência, a nossa expectativa de fato é que a gente consiga sair da inércia do 1,05. Eu falo inércia, mas não é algo ruim, né? Porque 1,05 está vindo
se não me falha a memória, em todo o ano passado veio R$ 1,05. O que, de novo, no cenário macro, essa linearidade é praticamente muito difícil isso acontecer. Então, mesmo com um cenário um pouco mais caótico do ano de 2025, com diversas reestruturações, renegociações de dívida que vem do mercado e que também a gente escuta falar, a gente se saiu super bem no ano de 2025 e a expectativa para esse ano mesmo com a queda da Selic, a gente ainda conseguir melhorar ou manter a nossa distribuição de resultados, tá? Então é isso que a gente está almejando tanto para esse primeiro semestre como para o ano todo. E pensando aqui na sua cabeça de gestão, olhando para a carteira, o que você pensa para girar a carteira aqui desse fundo? Bom, aqui é um pouco mais, acaba sendo um pouco mais complexo do que os fundos com características mais conservadoras, porque os ativos na ponta acabam sendo ativos mais ilíquidos e ativos mais difíceis de você fazer uma análise de crédito. Então não são todas as pessoas que a gente usualmente comercializa os nossos papéis que sabem fazer análise de crédito estruturado high yield, o que corrobora para um portfólio mais estável, né? Então a gente não transaciona muito, porém, naturalmente, por serem projetos, a revolvência desses ativos são bastante alta, né? Ou seja, tudo que eles amortizam todos os meses, tanto de amortização ordinária como extraordinária, acabam tendo uma revolvência muito grande no mês a mês, o que a gente gera muito caixa. E com o caixa, a gente pretende fazer novos investimentos, inclusive nesse mês de fevereiro agora. A nossa expectativa, sim, é fazer uma alocação de um ativo proprietário. Acho que a tese desse fundo, majoritariamente, são ativos nossos, o que também acaba... a gente controla muito mais todas as operações aqui dentro de casa, o que a gente está no comando do negócio, acaba se sentindo mais confortável por isso. Então, nesse mês de fevereiro agora, a gente pretende também liquidar uma outra operação nossa, uma operação que não está aqui. A gente está em fase de estruturação, em fase de protocolo B3. Então, a ideia é ter novos ativos aqui, o que naturalmente melhora o nosso resultado, né? Então, porque hoje o caixa está rendendo lá 77,5% CDI e a gente vai colocar uma operação a CDI mais 5% CDI. Então, isso consequentemente vai melhorar bastante o nosso resultado recorrente. Por operações nossas, são operações originadas e estruturadas pela Rio Bravo. Estruturadas pela Rio Bravo, né? Que a gente tem todo o nosso time de compliance, nosso jurídico, toda a turma aqui que se debruça na estruturação, todos olham os documentos, todos sabem do que está sendo feito e mais gente olhando, mais gente pensando, mais gente criticando, que para o nosso lado é bom também, que a gente deixe uma operação mais bem estruturada, vamos dizer assim, com todo mundo sabendo dela, consequentemente, na hora de eventualmente resolver uma dor de barriga ali é muito mais fácil. Que é refletido num resultado que não você refletido, comentou, porque se você não resolve ali no momento, naturalmente você tem algum problema no fluxo de caixa da empresa, do projeto, que reverbera no fluxo de caixa do fundo. Muito bom. É um trabalho que tem uma continuidade. Eu digo que o mais importante de você ser um bom originador, um bom estruturador, é você ser um bom gestor de acompanhar todos esses devedores aí, todos esses projetos, que também são os 3 principais pilares de uma operação estruturada. Então você precisa originar bem, você precisa ter um bom time de estruturação e você precisa ter um bom time de gestão de acompanhamento de todos os créditos. Muito bom. Bom, essa então foi a leitura aqui do relatório de janeiro do RBHY. Muito obrigada, pessoal. A gente está sempre à disposição. Mandem comentários, dúvidas aqui, que a gente está sempre por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.